Olá pessoal, sou Frederico Macedo, presidente do grupo M4 Par, um ecossistema em soluções de saúde. Tá? A gente vai estar iniciando hoje o nosso primeiro episódio do Modelo Mental Cast, onde a gente vai falar sobre saúde mental, falar sobre assuntos envolvidos no mundo corporativo. Tá? E hoje eu estou com dois convidados especiais aqui que eu trouxe para o Modelo Mental Cast, que é a nossa diretora Raíssa, que é a diretora de Gente e Gestão, o Cláudio Pagnotti, nosso diretor de gestão empresarial, e o assunto que a gente vai estar trazendo hoje é o saúde mental no mundo corporativo, né? Então, gostaria que a Raíssa se apresentasse para a gente, para falar um pouco sobre o que é a Raíssa hoje dentro da Rede Virtude do grupo como um todo. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Raíza Nascimento. Entrei no grupo em 2021. Não entrei como diretora, né? Eu fui abraçando algumas oportunidades que foram aparecendo para mim aqui dentro da instituição. E hoje eu estou como diretora de gente de todo o grupo. É um prazer muito grande estar aqui e ver o crescimento da empresa desde 2021 até agora. E aí, pessoal, tudo bem? Sou Cláudio Paganotti, estou aqui junto com o Fred nessa jornada desafiadora, né, cuidando de vidas desde 2021, e é um privilégio fazer parte de todo esse ecossistema e ajudar, né, o tanto de vidas que a gente tem ajudado, cuidado aí ao longo dessa jornada. E queremos muito mais, né, Fred? Temos um desafio grande aí pela frente. Com certeza, Clauber. E aí, bacana que a gente vai trazer um pouco do nosso dia a dia, dessa construção, de tudo que a gente vem construindo nesses 11 anos, vamos falar assim, desde que foi fundado a rede, o grupo, né? E a gente vai, o tema principalmente falando sobre saúde mental no mundo corporativo. E eu trouxe para vocês um dado que é extremamente importante, que a OMS, em 2022, tinha uma estimativa que a economia global perdia US$ 1 trilhão, tá? Ao ano por conta de pessoas que com a produtividade afetava por adoecimento mental. E no Brasil, né, isso acontecia a cada 5 adultos sofria com algum transtorno mental. Tá? Então, assim, é um assunto bem delicado quando a gente Sim. fala sobre saúde mental no mundo corporativo. Eu acho que seria importante para o público que está nos assistindo o que é que a gente fez, o que é que o grupo fez, o que é que junta a Raiz como diretor de gente de gestão, o Cláudio como gente, a parte de gestão estratégica junto comigo ali montando toda essa construção. A gente cresceu muito rápido, né, nos últimos, vamos dizer, 4 anos, né, Cláudio? Exato. E a gente sofreu algumas situações que envolveram não só a dor do crescimento, mas também coisas relacionadas também à saúde mental. E eu queria escutar aí do Clauber, contando um pouco dessa trajetória, desse momento que ele chegou em 2021, e esse trabalho que a gente construiu junto na rede. Eu vou falar um pouquinho antes, né, de eu vir para cá, porque tudo tem um propósito. Eu Sim. acredito que existe um propósito em tudo. E eu, né, há 15 anos já aí de trajetória com gestão, com liderança. E em 2015 para 2016 eu estava numa grande empresa aí, exportadora, e né, eu fazia parte lá, eu era um dos executivos dessa empresa. E eu tive uma experiência que me marcou muito. Uma pessoa muito jovem, ela passou pela minha equipe, passou um tempo comigo sob a minha liderança e depois ela foi para um outro setor, atuar numa outra área, né? E passado um tempo ela me procurou, dia à tarde, eu não me esqueço disso. Ela me procurou e estava assim chorando, bem abalada. E aí eu levei ela para dentro de uma sala de reunião e tentei entender um pouco o que ela estava passando. E naquele momento aquela pessoa abriu um pouco a vida dela para mim, falou de alguns traumas, de questões familiares, Uhum. de abusos que ela tinha vivido na adolescência, ou seja, uma série de traumas. E naquele momento, uma pessoa muito jovem ainda, 20 e poucos anos, estava num cenário onde ela me relatou já está prestes a tentar tirar a sua própria vida. E aquilo me marcou muito, porque a gente olha às vezes para o mundo corporativo, Fred, e a gente acha que é só esse ambiente aqui onde as pessoas chegam, bate o cartão, né, faz aquelas tarefas e vai embora. Mas esse aqui é um ambiente onde as pessoas também precisam ser cuidadas.
E ali foi uma grande virada de chave para mim, que eu comecei a olhar de uma forma um pouco diferente, uma forma um pouco mais abrangente para as pessoas que estavam ao meu redor. E quando, né, em 2020, a gente se encontrou num evento de empresários, eu com a minha empresa de consultoria, e você, né, já nesse desafio aí com a sua empresa de cuidando de vidas, né, a rede de hospitais, e a gente se encontrou e, né, por um propósito, acredito que eu vim para cá te ajudar nessa jornada. Sim. E a minha vinda para cá, eu pude perceber aí na prática, de fato, o quanto a saúde mental ela é importante, né? E muitas vezes a gente negligencia isso. Às vezes o empresário negligencia, os líderes negligenciam. E a gente não pode negligenciar. E aqui na Virtude a gente teve a oportunidade realmente de construir algumas coisas, né, de forma estratégica e também na prática, para a gente conseguir cuidar melhor das pessoas, ou seja, a construção de um ecossistema de saúde exatamente para a gente conseguir abraçar o máximo de pessoas e cuidar do máximo de pessoas possível, porque todas as pessoas precisam de cuidar. Esses dados da OMS, né, e a gente várias pesquisas para lançamento de produto, tantas coisas que a gente veio fazendo ao longo desse tempo, né? A gente teve um crescimento de mais de 1000% nos últimos 4 anos. Né? Então, assim, todo esse crescimento foi muita pesquisa, muita busca, entendendo esse mercado. E, de fato, essa pesquisa ela é muito factível, porque a gente percebe, né, o quanto as pessoas, consciente ou inconscientemente, precisam de cuidado. Né? E a gente precisa entender que, assim como a saúde física precisa de cuidado, a saúde mental também precisa de cuidado. Né? Então, o nosso desafio realmente é construir uma estrutura de empresa, de negócio e de serviços que consiga abraçar, né, e cuidar cada vez mais dessas pessoas que estão necessitadas. É muito bacana, Cláudio. Eu acho que esse momento que você teve na outra empresa e trazendo esse olhar para dentro aqui também da nossa rede, faz com que a gente possa ter um olhar mais de 360 graus, de dentro para fora. Inclusive, todas as nossas soluções, né, que nós temos hoje dentro do grupo, né, foram desenvolvidas exatamente por dores que nós tivemos dentro do próprio negócio, olhando de dentro para fora. Né? E isso aí a gente precisou muito da ajuda da Raíssa, que é a nossa diretora de gente e gestão, né? Eu queria que ela contasse um pouquinho da história e como ela cresceu com a gente aqui também, que nos ajudou a identificar isso, um olhar muito humano, um olhar de olhar para pessoas, né? A gente sentia alguns momentos que teve que, assim, poxa, a Raíssa realmente tem o DNA, né, dos valores, né, em relação ao que a gente tem construído dentro da cultura. Eu queria falar aqui exatamente um pouco, que você falasse um pouco dessa trajetória e um ponto que foi marcante para você entender que a gente precisava também fazer essa virada aqui juntos. Eu queria começar falando também que estar aqui hoje, né, na Virtude, enfim, em toda a rede, em todo o grupo, é um privilégio muito grande e uma satisfação, de verdade, muito grande, assim, porque eu venho de outras empresas, vim de outras instituições, que o que a gente vivencia hoje aqui, o que eu consigo fazer, implantar devagarzinho, é uma sementinha aqui, outra ali que a gente vai fazendo, mas que eu consigo ver os impactos, né? Eu consigo ver os resultados. E vivenciar isso hoje aqui é a realização de um sonho que era utópico antes, né? E aí hoje a gente consegue realizar. E que outras instituições, como o resultado da pesquisa, realmente é algo assim que passa despercebido ou algo que realmente não é dado importância, devido à importância que é. E aí, falando sobre mim, né, sobre a minha trajetória aqui dentro da Virtude, eu entrei como secretária, né, entrei como secretária executiva. E aí, dentro desse processo, recebi algumas promoções, foram recebendo, o tempo foi passando, fui recebendo mais atribuições ali, recebendo algumas promoções. Houve um momento em que, assim como o Cláudio falou, né, nada é por acaso, tudo é no tempo de Deus, assim. E aí houve um momento em que eu já executava algumas atividades, né, e aí veio a primeira proposta aí para o cargo de diretoria, né, e aí eu fiquei um tanto insegura aí com receio de começar, de O fazer, tamanho da da responsabilidade, né? responsabilidade, enfim. E eu aceitei, foi uma virada de chave, uma virada na minha vida. E aí, com isso, quando eu aceitei esse momento, vieram pessoas abaixo de mim, né? E aí veio o peso aí da responsabilidade. E aí,
o olhar que eu tinha antes, que era só como uma colaboradora ali comum do dia a dia, mudou totalmente, foi realmente uma virada de chave. E aí esse cuidado também, que foi ano passado, na verdade, né? Foi em 2023, essa grande mudança. Mudou também uma chavinha dentro da minha cabeça. A gente pode falar isso um pouquinho mais pra frente também, acho que Sim. dependendo aí da condução. Mas que houve um momento ano passado, e aí foi nesse momento, essa virada de chave, que toda a liderança recebeu uma mentoria, né? A gente recebeu uma mentoria. Desenvolvimento, né, Isso. pessoal, que era destinada para lideranças, né? Isso, foi uma mentoria de desenvolvimento pessoal e foi para todas as lideranças. A minha virada de chave, no meu pensamento aqui, inclusive sobre a preocupação com a minha própria saúde, né, com a minha saúde mental, e de que eu só consigo ajudar os meus colaboradores, só consigo ajudar aqui, ter uma visão geral aqui da empresa, se eu estiver bem também, né? E aí começa comigo. Se eu não estiver bem, o resto, assim, nada vai funcionar direito. E essa foi a grande virada, assim, até pra gente conseguir fazer tudo que a gente está fazendo hoje aqui dentro. E Raíssa, tem um ponto que eu gostaria de trazer para vocês, que foi bem interessante para o início dessa virada, e você representa isso, inclusive. Foram 2 pontos. Um, que para a gente trazer esse desenvolvimento das lideranças, né, eu vinha já fazendo a minha parte como desenvolvimento de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, porque a gente como líder, né, a gente primeiro tem que liderar a si mesmo para liderar os demais. Sim. Isso foi um ponto no final de 2022 que eu percebi que eu precisava fazer também essa virada. E depois do desenvolvimento disso, ficou mais claro entender algumas questões relacionadas às pessoas. E teve um ponto que, dentro da nossa conversa... Foi uma conversa nossa. Uma conversa Um nossa. almoço. Foi um almoço, foi exatamente assim, a gente saiu para almoçar e eu queria um dia para te escutar. Eu queria assim, saber assim, Raíssa, eu quero te escutar, qual é o teu projeto de vida, o que é que você pensa, até você me trazer uma situação, né, que você, poxa, uma situação que parecia uma crença, alguma coisa que poderia te travado, e aquilo ali, como se fosse um medo, né? Então aquilo ali me despertou muita atenção, assim, poxa, se eu tenho uma Raíssa, que é uma pessoa que está comigo, a gente está trabalhando junto essa construção e desenvolvimento, e tem os valores muito alinhados, então hoje tem alguma coisa que a gente precisa desenvolver, e aí eu já tinha feito esse meu desenvolvimento e trouxe esse produto que eu tinha feito para desenvolver as lideranças, né? E aí você me ajudou com isso, foi você, o Cláudio também me ajudou a fazer, o Cláudio também fez junto a desenvolvimento. Na verdade, a gente liberou para todas as lideranças, né? Quem realmente tinha interesse, quem não tinha, mas a gente acreditava que todo mundo tem crenças, tem questões limitantes que podem estar nos travando, e a Raíssa foi um potencial, uma pessoa que se desenvolveu bastante, né? Aproveitou ao máximo, né? Foi uma virada na minha vida, virou de cabeça para baixo. E assim, eu acho que se não fosse esse programa que aconteceu ano passado, se a gente não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje, né? Assim, foi um momento de, inclusive, que eu sempre falo, a gente tem um momento cultura aqui, a gente vai chegar lá também, mas eu sempre falo no momento cultura que eu não falava, né? Eu não falava, assim, eu não conseguia me comunicar, às vezes até com o Fred, tava só a gente, assim, ele tentava puxar algumas coisas de mim, a gente tentava puxar mais e não saía, né, assim, inibição 100%. Foi. E hoje tá aqui gravando um podcast. Parabéns, Raíssa. E o produto foi a Cuide Eleve, né, que foi um programa de desenvolvimento de lideranças para a linha estratégica, C-Level, dono da empresa, exatamente isso que ajudou a gente demais a dar espaço. E após isso, teve outro ponto que foi extremamente marcante com a Raíssa, foi que já dentro da construção, ela trouxe uma pessoa que estava saindo da empresa, e a gente faz uma entrevista para saber como foi, o porquê estava saindo, e ela acabou trazendo alguns pontos bem críticos em relação à empresa como um todo, que a gente entende que tudo aquilo ali é importante para o nosso crescimento, a gente tem que ter maturidade para entender isso, mas aquilo ali teve um ponto que me chamou a atenção, que você falou assim, pô, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada com ela falou da empresa, então aquilo ali para mim foi outra chave, um ponto importante para eu entender assim, a Raíssa tem o DNA, além dos valores, o DNA do que a gente precisa, que ela quer
tem no sangue dela a questão da virtude, tudo o que a gente estava construindo. E aí, quando foi você passou a ser diretora de gente de gestão, a gente, porque isso foi unânime, né? Quando a gente conversou, parou aí o Cláudio para a gente analisar e conversar, e você foi realmente a pessoa que se preparou para isso. Eu acho que foi uma construção, um reconhecimento próprio do trabalho que você veio desenvolvendo, né? Então foi muito bacana. O Cláudio pode lembrar um pouco como foi isso. Curioso isso aí, porque assim, eu acho que tá tudo muito associado à sensibilidade, né? Não dá para falar de cuidar das pessoas dentro do ambiente corporativo sem falar de sensibilidade. Esse caso que eu contei, por exemplo, essa pessoa, ela só veio até mim, eu já não era o líder dela mais, ela tinha passado pela minha liderança, já tinha saído para um outro setor, já tinha, sei lá, mais de 6 meses longe da minha liderança, mas quando ela sentiu a necessidade de um socorro, ela me procurou. Então eu tive aquilo ali como algo, assim, muito importante para mim. Por quê? Porque as pessoas, elas só procuram, ou elas só buscam ajuda com quem ela tem segurança, com quem ela sente confiança, né? E nós, como líderes, a gente precisa transmitir isso, passar essa segurança, essa confiança para as pessoas, para que as pessoas possam abrir aquilo que estão vivendo e a gente possa, de alguma forma, ajudar. Senão a gente não vai conseguir ajudar. Sim. Né? Então esse é um ponto. E aí é curioso o que aconteceu com Raíza, né? Porque o Fred estava nos Estados Unidos e eu estava, né, em casa, em Vitória. Não, nem tinha mudado ainda. Mas eu passei o final de semana todo que tinha acontecido uma situação, a gente estava com um desfalque, né, aí bem importante na empresa, a gente precisava realmente de pensar numa solução, e aí o Fred lá nos Estados Unidos e eu, né, na minha casa, e eu passei o final de semana todo pensando. Aí na segunda-feira de manhã, meus rabiscos, né, todo mundo conhece meus rabiscos, eu rabisquei um negócio, eu falei, cara, tem que ser assim, assim, meio que um organograma, meio bagunçado e tal. Mandei uma foto pro Fred. O Fred me ligou 2 minutos depois. Falou, o que é isso aqui? Eu tava pensando a mesma coisa. Eu falei, então então é isso mesmo. E aí a gente estruturou, né, toda essa construção da diretoria de gente com a Raíza, né, que é uma pessoa que realmente veio crescendo. Sim. Mas uma pessoa também que tem um coração muito ensinável, né, que é um ponto importante. Mas aí é um ponto que eu queria destacar, de fato, dessa sensibilidade que nós precisamos ter, né, para olhar para as pessoas e enxergar o que está por trás, né, de toda, às vezes, essa casca ou essa roupagem das pessoas como uma pessoa ali, né, colaboradora, certinha e tal, mas que por trás tem uma história, por trás tem, né, algumas questões, e hoje a gente vê isso e a gente evidencia muito isso, né, a gente olha muito para isso e a gente trata, né, da saúde mental. O nosso core business é saúde mental, é vidas, né, e como a gente tem essa experiência, a gente também olha para os nossos colaboradores com esse olhar, né, com a preocupação de cuidar deles, né, para que eles não adoeçam. Até porque antes da entrega da meta, existe uma pessoa ali por trás e essa pessoa ela tem uma história, né? Então a gente tenta respeitar e enxergar ao máximo isso sempre. Não, com certeza. E um ponto importante, eu vou querer saber alguns pontos em relação ao que a gente tem feito, né, vamos dizer assim, nesses últimos 2 anos, voltando para a cultura, para tudo aquilo ali, para a gente fazer esse olhar, esse desenvolvimento em relação à questão das pessoas, né? E recentemente, agora em janeiro de 2024, a Lei 14.831, pessoal, saiu uma lei sobre empresas promotoras de saúde mental e produtividade sustentável. E aí, em cima disso, a gente já vinha desenvolvendo, né, o produto da CUID, né, que é a CUID Produtividade Sustentável, exatamente já usando a virtude como case para exatamente fazer esse desenvolvimento, entender o que é que precisava estar fazendo com os colaboradores. E essa lei foi recentemente lançada, que acabou casando muito bem com a gente já vinha, né, desenvolvendo, né, a empresa que é a CUID, falando sobre um pouco disso. E aí eu gostaria, Raíssa, se a gente trouxe muitos tópicos importantes como indicador de RH, tudo aquilo ali que a gente estava afetando o nosso crescimento. E olhando para isso, a gente desenvolveu algumas
questões relacionadas à cultura. Eu Uhum. queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o nosso dia a dia, sobre o minuto, o que é aquilo ali que a gente foi implantando dentro da empresa para exatamente diminuir essa tipo de adoecimento, afastamento, tudo aquilo ali que a gente acompanha mensalmente junto do nosso dia a dia. Tá. A gente toma algumas ações, né? Desde o ano passado a gente vem trabalhando fortemente a cultura aqui da empresa. E na hora da contratação aqui, na Virtude, e no grupo como um todo, eu sempre tento alinhar ao máximo o propósito, né? Que hoje as nossas contratações, elas são baseadas no propósito da gente, né? Daqui da empresa. E aí eu acredito que é um desejo seu também, que quando o propósito da pessoa está alinhado 100% aqui com o propósito da empresa, inclusive o risco de adoecimento dela aqui dentro vai ser bem menor. A gente tem um trabalho que ele é muito, tanto para o escritório como para as unidades aí de internação, que trabalham dia a dia com os pacientes, é um trabalho que ele demanda muita energia, muito sentimento ali envolvido também, né? Muita doação de tempo. Nosso trabalho é pelo outro, Sim, sempre, né? Independente de ser aqui no escritório ou se for lá dentro das internações. Então a gente sim. trabalha pelo outro. A pessoa, ela tem que estar realmente muito envolvida no propósito, ela tem que acreditar muito no que ela está fazendo. Inclusive isso, eu acredito muito que diminui aí o risco de tá causando O esse alinhamento adoecimento. cultural, né? O fit Isso, cultural. esse adoecimento. E aí, puxando esse gancho, né? Desde o ano passado a gente vem trabalhando fortemente aí a nossa cultura também, para evidenciar ainda mais os valores, o nosso propósito, naquilo que a gente acredita. Então, diariamente a gente para aí 20 minutinhos, né, em todas as unidades do grupo, para estar falando dos nossos valores. E aí isso acontece diariamente, né? E aí a gente vai fazendo isso de uma forma diferente. A gente passa vídeos, a gente faz rodas de conversa, a gente traz convidados, a gente faz dinâmicas, né? Todos os dias é conduzido aí de uma forma diferente. A gente também tem outros programas. Esse ano a gente conseguiu fazer um programa de promoção à saúde. Tá sendo legal, a galera tá bem empolgada, assim, o pessoal tá bem envolvido no projeto. Tô vendo pessoas que, muita gente, inclusive, que nem entrou no projeto, assim, 100%, que não tá concorrendo ao prêmio, que a gente colocou prêmio também, né, pra dar uma instigada no pessoal, mas que nem estão concorrendo ao prêmio, mas que estão acompanhando, estão indo, não deixam de estar fazendo as atividades, acompanham as atividades externas também. Então, o pessoal está muito envolvido em relação ao programa de promoção à saúde. Ele é um programa que está durando aí, em média, 2 meses. E aí a gente está com uma média de 35 pessoas envolvidas nesse programa de promoção à saúde aqui do escritório. É um projeto piloto e a gente vai, com certeza, levar para as outras Imagina. unidades do grupo. Quer falar um pouquinho da Cuide também? Eu vou pedir para o Clauber aproveitar esse gancho Aham. da Raíssa, duas situações. Falar um pouco da CUD de produto Sim. sustentável, que é o produto que você vem me ajudando nessa construção, por tudo que as dores que nós passamos dentro da Rede Virtude. Mas um ponto fundamental que você passou junto comigo, quando a gente comecei a trazer o desenvolvimento, trazer como visão de propósito, tudo aquilo que a gente precisar para construir essa cultura, lembrar um pouco como a gente teve que virar essa chave, que foi exatamente no momento de dor que a gente entendeu como se a empresa tivesse várias empresas. Eu gostaria que você falasse um pouco desse Sim. momento que a gente passou junto aí, Foi, em relação a isso, e explicasse sobre a CUD também, que é sim. esse E produto maravilhoso. não só a Cuide Produtividade Sustentável, mas a Cuide Telemedicina, que foi o primeiro lá, né? Sim. Que Que é iniciou um junto com o benefício que Momento. nós temos para os Isso, nossos foi junto com o Momento colaboradores. Futuro. É bacana a gente lembrar isso, né? Uhum. Porque foi um momento muito, muito ímpar pra gente. A gente vinha numa crescente, né? Já vinha crescendo, cresceu muito em 2021, cresceu muito em 2022, e a gente estava com um planejamento estratégico para dar mais uma esticada em 2023, né? Crescer, expandir para vários lugares, Até abrir que. novas unidades, até que a gente estava em São Paulo, inclusive, e a gente parou e começou a surgir alguns Os problemas, algumas problemas. situações, e aí a gente falou, opa, peraí, nós precisamos de olhar para dentro, cuidar das pessoas, senão elas não vão acompanhar esse ritmo de crescimento. E foi um momento muito ímpar para a gente. Por quê? Eu lembro que, né, o Eu Fred falou lembro, foi no assim, início do vamos ano. rasgar o planejamento estratégico, Literalmente. né? E a gente, de fato, rasgou o planejamento estratégico e começou a olhar para dentro, né? E o primeiro movimento que a gente fez
foi fazer uma implantação da cultura. Isso foi em fevereiro de 2023, né? Que foi quando a gente começou a realmente trabalhar fortemente essa cultura. Por quê? Porque já existiam valores, já existia um propósito, e isso estava muito intrínseco no coração do Fred desde quando ele fundou a empresa. Obviamente, a gente que estava do lado ali, a gente estava sentindo isso, a gente estava vibrando essa vibração, a gente estava respirando isso junto com ele. Mas as pessoas também precisavam de entender com clareza, respirar isso. E aí foi onde a gente sentou, a gente imergiu em 2 dias e a gente de fato definiu, né, o nosso manual, a nossa base ali, né, da cultura. É onde a gente definiu aí o nosso propósito, né, que é ser instrumento de alívio ao sofrimento das pessoas, né, a nossa visão, que é cuidar de 1 milhão de vidas até 2030. Por isso que eu falei no início do podcast, o desafio é gigante, mas nós vamos alcançar, né, e principalmente os valores. Então tem uma coisa que é muito importante, que é que a gente precisa entender, e o empresário que está nos ouvindo também precisa entender isso. A importância. Valores é coluna, o resto é parede. Eu sempre falo isso. Valores é coluna, o resto é parede. O que isso significa? Se a gente não alicerçar a nossa empresa, o nosso negócio em valores, não vamos se sustentar. A coluna, a parede é todas as outras coisas periféricas, porque você constrói uma casa, estabelece as colunas, se você sobe uma parede aqui, depois de um tempo você cansa, não, eu quero abrir, eu quero tirar, botar uma porta no meio, botar uma janela, tá tudo bem. Né? São as mudanças, os ajustes, as adaptações que você vai fazendo ali na empresa, no modelo de negócio, né? No modelo de gestão, na estratégia, isso são as paredes. Mas as colunas, se você sobe um prédio e de repente você tira uma coluna, esse prédio cai. Então os valores são as colunas. O restante tudo é periférico, é parede. E aí a gente começou a fortalecer os valores dentro de casa. E com esse fortalecimento dos valores, a gente começou a perceber que muitas pessoas estavam muito alinhadas e essas pessoas começaram a crescer, a se desenvolver, começaram a entregar mais, começaram a se engajar mais, começaram a ter um senso de pertencimento maior, né? E aí a gente acaba afastando um pouco até do adoecimento. Sim. Mas teve muitas pessoas também que não se alinharam, tá tudo bem. Teve algumas pessoas que né, divergiam o valor, né? E o Fred pode falar, inclusive, um pouco mais também a respeito disso. Mas isso foi um momento muito marcante. Por quê? Porque foi um divisor de águas, de fato. O momento onde a gente parou, rasgou o planejamento estratégico e implementou a cultura foi um divisor de águas para a empresa. Onde a gente, de fato, trouxe clareza para todo mundo. Clareza do porquê nós fazemos, para que nós estamos aqui, aonde nós queremos chegar, que é a visão, acolher 1 milhão de vidas, e principalmente o que baliza tudo isso, que são os valores, né? Como a gente toma decisões, o que de fato importa para a gente, e isso começou a ser uma coisa muito evidente, né, e muito falada dentro da empresa, dentro das unidades. Então isso foi realmente um divisor de águas. E aí a partir daí veio a questão do cuidado com as lideranças, do investimento com as lideranças. Foi a premissa inicial ali, né? Exatamente. A gente investiu, né, mais de R$1 milhão. A gente fez esse cálculo uma vez, foi mais de R$1 milhão em 1 ano e meio. Foi de 2020, final de 2022 até... A gente fez esse cálculo aí, deu mais de R$1 milhão em investimentos em lideranças. Por quê? Porque a gente acredita que as pessoas preparadas, as pessoas também alinhadas com a gente, elas tendem a propagar essa mensagem. Né? Então isso aí foi muito importante. Né? E eu lembro disso porque a gente pensou em várias iniciativas. E aí da onde surgiu, né, a Eleve e a produtividade sustentável. Foi dessa dor que a gente olhou para dentro, viu que tinha, né, muitas pessoas adoecendo, viu que tinha lideranças não conseguindo acompanhar o ritmo que a gente estava imprimindo com o crescimento da empresa. E isso também estava fazendo com que elas adoecessem. Né? A gente percebeu que precisava realmente de cuidar das pessoas. E aí a gente trouxe a Cuide Eleve para cuidar das lideranças, que é um programa
de um acompanhamento individual com a liderança, de autodesenvolvimento, de autodescoberta, de uma série, né, de Questão de tratativas tempo, ali. comunicação. Exato, para realmente fazer com que essa liderança performe e de forma sustentável, de forma saudável. E também começamos a cuidar ali dos colaboradores com a Cuide, né, no modelo de acompanhamento, intervenção individual. E aí a Cuide Produtividade Sustentável, ela é como se fosse uma versão 2.0, né, dessa Cuide lá inicial. E aí a Cuide Produtividade Sustentável, a gente, né, pode aprofundar um pouco mais nisso, mas ela é o quê? Ela é um programa que nada mais, nada menos que ajuda o empresário a cuidar dos seus colaboradores. Ela vem num contexto de trazer educação e conscientização ao cuidado da saúde mental e emocional. Ela vem com intervenções coletivas, né, em formatos de jogos, de gamificação, de estratégias realmente de engajamento dentro da empresa. E ela vem também com as intervenções individuais, que são importantes para aquelas pessoas que querem aprofundar um pouco mais e querem se cuidar, né? Então, a Cuide Produtividade Sustentável. Resumindo, ela nasceu de uma dor que a gente sentiu e ela traz realmente esse propósito de ajudar os empresários que desejam também, né, cuidar e ter uma produtividade sem, entretanto, sacrificar aí a saúde dos seus colaboradores. A gente ajuda esse empresário a cuidar dessas pessoas. Não, muito bacana. Isso me faz lembrar desse momento também, pessoal, que foi exatamente quando a gente tinha várias empresas na mesma empresa, Verdade. porque Cada você puxando para um lado. porque quando você tem líder, quando você não tem muito claro essa questão da cultura, dos valores, acaba que cada liderança vai trazer a sua cultura para a sua equipe. Então você acaba tendo várias culturas dentro de uma mesma empresa. E aí quando você começa a divergir, você começa a ter realmente alguns tipos de conflitos, de desalinhamento, e você acaba como dono também adoecendo, e toda a equipe também, porque a comunicação começa a ser falha, está desalinhada, né? Então a cultura é algo realmente que foi fundamental, acho, para a gente uma virada mesmo de chave de fazer essa construção. O meu desenvolvimento trouxe também uma clareza muito, muito importante, que assim, eu como empresário tinha que passar a conhecer mais de pessoas do que do negócios. Porque chegou um patamar de que, para a gente poder crescer, a gente precisava de uma base sólida. E aí a cultura poderia trazer, nos ajudar nisso. Foi fundamental nessa construção de quem estava alinhado continuou, e quem não estava era uma forma muito natural, a pessoa mesmo pedia para sair. Ela procurava, e não tem certo e errado em relação a isso. É porque a cultura da empresa é em cima dos valores do sócio, do empresário. Então, a gente vai caminhar de uma forma mais simples, a comunicação vai fluir mais natural, os valores estão tudo na mesma direção, a gente não vai ter conflito, porque são os mesmos valores, e aí não existe certo ou errado. Às vezes, essas pessoas que saíram, podem em outra empresa, os valores delas dar muito certo com outra e fluir. Então, acho que isso que é o bacana também da questão da cultura da empresa, que foi um pilar extremamente importante para a gente nessa construção, nessa virada, né? Enquanto vocês falavam, eu estava lembrando aqui de tantas situações que a gente passou depois que o alinhamento cultural ele foi feito, né? E tantas decisões importantes foram tomadas aí depois desse alinhamento cultural. Muita coisa mudou, depois ficou claro na cabeça de todo mundo, né? Assim, sobre o alinhamento cultural. A gente tomou muita decisão importante e toma até hoje. Só que eu acredito que hoje é com muito mais fluidez, é muito mais fácil, né, de tomar decisão. A gente estava conversando essa semana sobre isso, inclusive. Pô, você já sabe como é, já sabe o que é que tem que fazer, já sabe que não tá alinhado, então sabe a decisão que tem que tomar, assim, vai com segurança que a decisão é correta, porque os valores, ele tá muito claro hoje, né, tá tudo muito certo na cabeça, assim, a gente consegue vivenciar, e quando não tá também. E a decisão alinhada com os valores traz paz. Sim. Eu sempre falei muito com o Fred a respeito de paz, né, ele pode falar melhor, mas assim, quando a gente tem um direcionamento, e os valores são esses direcionadores, a gente toma decisão com muito mais tranquilidade, e essa decisão nos traz paz. Né? Porque os valores, eles são tudo aquilo que é inegociável pra gente. Um direcionador ali, né? Exatamente. Então, se é inegociável e a decisão está alinhada com o valor, isso vai trazer paz.
né? E um ponto interessante também dentro das nossas atividades que a gente fez foi a caixinha do CEO, a Sim, caixinha do Fred, né, que a gente trouxe para exatamente uma forma informal, a gente saber qual a opinião que as pessoas estavam em relação, receber um feedback, né, das pessoas. A gente alinhou muito também a questão da reunião 1 a 1 das lideranças, sim, né, para dar feedback para os nossos colaboradores. Facilita demais algum tipo de estreitar, alguma questão de uma expectativa, de uma frustração dentro da empresa. Então, a gente veio construindo uma trilha de situações também, que, lógico, a gente ainda continua desenvolvendo isso, são pontos importantes, mas a gente acredita que a gente está no caminho certo, né? sim. E atividades como de saúde, como a Raíssa trouxe, que a gente fez também, que também foi uma coisa bem interessante, o engajamento, pessoas que de repente trocaram de hábitos ruins por Isso. hábitos bons, né? O momento coletivo, de interação mais próximo com o time, né? Então Isso. acaba o engajamento no trabalho também ajudando bastante. O clima fica mais leve também, de uma certa forma. Então, foram várias ações, né, que a gente vem falar. Mas eu gostaria de vocês dois, iniciasse pela Raíssa, 3 pontos assim que fossem fundamentais assim que você daria assim, que foi importante para essa virada, esse modelo, vamos dizer assim, mental que a gente teve na empresa assim, que foi fundamental para esse nosso esse crescimento sustentável, né? O que a gente tem buscado dentro da empresa, que você acha que são básicos para que quem está nos escutando possa estar ajudando eles também a fazer nas empresas deles, assim, você como diretora de gente de gestão. 3 pontos básicos que foi a nossa mudança e nossa Sim, virada de sim, chave, né. Eu acho que o principal para mim aí é entender o outro, né, assim, é você parar e olhar para dentro, né, assim, foi a nossa principal mudança pra tudo, né. A gente parou tudo que estava fazendo e olhou para dentro, e aí, a partir disso é que todo o resto aconteceu, né. E a outra questão acho que é o autodesenvolvimento, né, depois que a gente se conhece, todo o resto fica melhor, fica mais fácil, e a gente conseguiu proporcionar isso, né, aqui dentro da empresa, e a gente vem buscando proporcionar ainda mais o autodesenvolvimento dos colaboradores para fortalecer, né, fortalece a autoestima, fortalece o dia a dia no trabalho, fortalece tudo que a pessoa quer construir aqui dentro junto com a gente, né. Clauber, eu gostaria de também pegar 3 pontos, 3 insights, 3 dicas para quem está nos escutando, poderia dar, que foram fundamentais aí para a gente resumir esse nosso podcast de hoje. Legal. Uma coisa muito importante, que também foi uma virada e é uma dica, né, é dar clareza para as pessoas. Clareza. E aí, essa clareza ela está muito associada com a visão. As pessoas elas querem enxergar onde a empresa tá, para onde a empresa está indo e onde ela pode ir também com a empresa. Né? Isso traz uma segurança, isso traz de certa forma um sentimento ali, né, de crescimento, de possibilidade de crescimento. E foi muito interessante quando a gente apresentou o planejamento estratégico para as lideranças, né, dizendo ali, mostrando aquela trilha de quais eram os desafios e quais também eram as metas, eram os objetivos. E muita gente deu devolutiva para a gente depois. Nossa, cara, vamos junto, vamos fazer, vamos correr atrás desse alvo, vai dar certo e tal. Então, assim, uma coisa que também é um aprendizado para a gente é dar essa visão, dar essa clareza para as pessoas. Tem uma frase do Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe, que ele fala assim: se você quer construir um navio, não chame as pessoas para carregar madeira, convide-as para enxergar a infinita imensidão do oceano. Então a gente começa a trazer essa clareza e chamar as pessoas para enxergar com a gente o que a gente está enxergando. Né? Isso como a gente como liderança, a gente precisa levar isso para as pessoas. E a gente começou a fazer isso também, com esse movimento da cultura, né? Com as reuniões, a gente apresentando as metas e tudo que a gente queria, a gente trouxe essas pessoas para o nosso lado. Isso foi um ponto muito importante. Um outro ponto importante, eu acho que foi esse trabalho, né? A Raíza pode falar um pouco mais a respeito disso. Esse trabalho com as lideranças, para que as lideranças também tivessem esse olhar que a gente está tendo para os seus liderados. É fazer reunião um a um, é ouvir mais o colaborador, é entender que por trás daquele auxiliar, daquele técnico, daquele profissional existe um ser humano.
né? Então, isso foi um ponto chave também, né? Essas reuniões 1 a 1 que a gente treinou a nossa liderança para fazer. Então, isso aí também foi um ponto muito importante, né? E o terceiro ponto que eu destaco é assim, é o nosso, e aí isso vem muito de você, é o nosso coração ensinável, sabe? Às vezes o mercado, ele é dinâmico e às vezes isso acaba gerando um desconforto, né? Sempre uma coisa nova, sempre uma mudança, mas isso está muito associado a esse inconformismo, né? E o Fred é um exemplo disso, né? É um inconformado, e eu sempre falo com ele, a maior característica dele é esse coração ensinável, ou seja, ele tem humildade para entender, opa, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar lá para frente. Então eu preciso aprender mais, eu preciso de correr atrás de novos conhecimentos, e eu preciso de buscar novas soluções, eu preciso de implementar novas ideias e trazer novas estratégias. Então esse dinamismo também eu acho que é algo que faz com que a gente cresça, evolua, que a empresa esteja sempre em movimento e crescimento, e as pessoas que têm esse mesmo sentimento de inconformismo, esse mesmo valor de inconformismo, a gente atraia cada vez mais essas pessoas. Né? Então, são os 3 pontos assim que eu destaco, que é muito importante. Né? E é louvável, e eu estou falando isso porque eu já te falei várias vezes, né? o seu coração ensinável. E isso gera uma liderança transformadora. E aí a gente vem sentindo isso e as pessoas que vêm se aproximando, que estão ao nosso redor, as lideranças, isso também vai contaminando, contagiando, no bom sentido, né? Para que essas pessoas também tenham esse inconformismo, busquem sempre evoluir, Evolução. busquem sempre crescer, né? Busquem sempre, né, um modelo mental aí de expansão, de crescimento, de evolução. Isso é muito bacana. Então, isso a gente hoje exala como um perfume, como um aroma de nós aqui da M4 Par e de todas as empresas que estão ligadas a esse ecossistema. É como se fosse uma construção de uma persona, de um perfil de colaboradores que tem um modelo mental para o que a gente acompanha junto do nosso crescimento, né? Exatamente. Então, fala muito sobre isso que você trouxe agora, que é o que a gente tem buscado e que tem ajudado a gente a fazer essa caminhada, essa jornada. A Raíssa tem um ponto importante, Raíssa. Fala um pouco sobre o ponto que você queria falar sobre a Einstein. Isso. Hoje nós estamos como associados, né, ao Albert Einstein. A gente faz parte de um programa que é de saúde mental, que é voltado às empresas, né? E aí lá eu participei, no mês passado fui presencialmente a um evento lá do Einstein e me chamou muita atenção, né, em uma palestra lá que eu assisti, que falava assim que hoje é muito comum, né, a gente falar sobre saúde mental nas empresas, as empresas trazem isso, colocam alguns benefícios, implementam algumas ações ali dentro da empresa, mas quando acontece alguma coisa de fato relevante ali com o colaborador, na hora de agir de fato em prol daquela pessoa, elas não agem, né? E aí eu consigo vivenciar isso aqui dentro, né? Quando a gente precisa fazer um trabalho mais humanizado, mais direcionado com determinado colaborador, a gente senta, a gente acolhe, a gente muda, a gente transfere, a gente faz o que for necessário para gerar de fato esse acolhimento, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo isso acontecendo aqui dentro, né? Que não é só falado, né? Assim, a gente falar de saúde mental é muito bonito, né? Falar de saúde mental nas empresas é bonito, né? Virou lei agora. Mas o que acontece? O que a empresa faz, né? De fato, Na né? Na prática, né? prática, o que acontece? O acolhimento ele existe de fato, né? E aí o trabalho de saúde mental ele é muito personalizado, né? Cada pessoa ela é um mundo e aí você tem que tratar cada colaborador dentro da sua individualidade ali. E teve um ponto, Raíssa, que foi fundamental para a gente também ter essa virada de chave. A gente passou a entender que, como nós somos empresas que promovemos a saúde mental, ajudamos pessoas que estão precisando, mais do que a gente ser responsável também de fazer isso internamente com nossos colaboradores. Existia uma cobrança muito maior ainda. Então, a gente entender que isso, a gente também teria que dar exemplo para os nossos colaboradores, para que eles estivessem bem, para poder cuidar das pessoas que realmente estavam precisando, porque é um trabalho que geralmente é um ambiente mais adoecido, vamos dizer assim, que precisa a pessoa estar bem para cuidar do outro, senão acaba um interferindo no adoecimento do outro, né? Sim. Então, uma coisa que a gente percebeu sobre isso, né? A É. gente até falou um pouco sobre isso, de uma dinâmica que a gente fez,
uma questão da empatia, da compaixão também pode interferir ali no dia a dia dessas pessoas. Acabou me lembrando também que eu não citei, né, um dos programas que a gente faz aqui, que é o Cuidando do Cuidador. Hoje a gente tem o programa Cuidando do Cuidador, a gente tem um profissional da casa, né, que ele vai, inclusive, dentro dos setores e faz ali uma atividade dentro. A gente promove também o acolhimento mental também desses colaboradores, e é a base, né, para que eles estejam bem no dia a dia ali dentro da instituição. É um programa Cuidando do Cuidador. Ótimo, Raíssa. A gente está chegando ao final do nosso podcast, então, assim, eu queria agradecer a Raíssa, né? Pessoa maravilhosa, pessoa que representa o DNA do nosso grupo, da Rede Virtude, sentimento, DNA de ser humano maravilhoso. O Clauber, né, que está comigo há esses anos ajudando, me trouxe a paz, né? Então, toda pergunta, toda decisão que eu tomar, se eu poderia, né, saber assim, vai trazer paz? Se tiver paz, você pode seguir. Se não tiver, você vale a pena repensar sobre isso. Então, foi uma pessoa que trouxe paz e você percebe um alinhamento de valores. A gente tem... Isso aqui foi um bate-papo. Então, porque é nosso dia a dia, uma das coisas que a gente não abre mão é entusiasmo em servir, ajudar, se divertir no processo, né? Então, são valores que a gente acredita no dia a dia, porque a gente passa praticamente 80%, 90% do nosso tempo aqui. Então, mais do que deixar esse clima mais agradável, mais gostoso de trazer, porque quando a gente faz o que a gente ama, propósitos, tudo fica mais leve. Então, inclusive, diminui adoecimento em relação a isso também. Agora eu vou finalizar com 3 pontos que eu achei interessante aqui, na minha visão como empresário, e para mim foi fundamental. É trazer o empresário precisa dessa visão de crescimento, essa clareza que o Cláudio trouxe muito bem, do que ele é e o que ele quer proporcionar dentro da empresa. Esse para mim é o ponto número 1 para você começar a fazer uma trilha, uma jornada de crescimento, tá? E o segundo ponto, que era uma dificuldade que nós tínhamos, é a questão da comunicação. Era algo que a gente construía na diretoria, na parte estratégica, mas não descia na parte operacional, tático, operacional. É quase um telefone sem fio. E até a de desenvolver que a cultura influenciava muito dissipada, vamos pensar assim. E quando a gente começou a alinhar, todo mundo com a mesma visão, com a mesma valores, com a mesma comunicação, as coisas começaram a chegar na parte operacional como o Frederico, como a diretoria, na visão estratégica, gostaria que chegasse às pessoas, olhando para a vida, olhando com cuidado, olhando quando o paciente saía e a gente não conseguia concluir o tratamento, pensar assim, poxa, escapou uma vida das nossas mãos, a gente não conseguiu cuidar, e a gente quando chega numa reunião, como a gente chegou ultimamente, e aconteceu isso, as pessoas preocupadas com isso. Então, esse cuidado com o ser humano, essa visão que é o coração que a gente tem, do propósito que a gente tem, chegar até a ponta. Isso foi fundamental também para que a gente construísse junto. Foi um trabalho muito forte junto do RH, junto com toda a diretoria, né? Foi o segundo ponto. E o feedback, que é um ponto importantíssimo que traz um pouco da reunião 1 a 1, que é feito um trabalho da liderança junto com o colaborador, diminui muitas coisas, traz muitas coisas e dando feedback saudável. O feedback é ali onde você vai fazer um elogio, você traz uma crítica construtiva, mas você fecha com outro elogio, porque o feedback, não sendo feito de uma forma eficaz, ele deixa de ser um feedback profissional para entrar na mente e entra no coração da pessoa. Sim. E aí machuca essa pessoa. Uma palavra maldita não volta mais, machuca a pessoa. E quando se machucar, acaba adoecendo também essa pessoa. Então foram 3 pontos para mim que eu dou sugestão para os empresários, para as pessoas que estão nos assistindo, que foram fundamentais para a nossa evolução aqui dentro da nossa rede, né? Então, eu gostaria também, a gente chegando aqui no final, queria agradecer quem está participando junto com a gente, agradecer a vocês, mas que vocês deixassem no final, no vídeo, uma palavra, o significado que em relação hoje o nosso modelo Mentalcast, que deixou um ensinamento para vocês, que possa, para quem está assistindo também, veja comentários que vai ser importante para eles também escutar. Tá certo? Obrigado e até o próximo episódio do Modelo Mentalcast.